da glicose. Eu vou começar a falar sobre a fermentação. O que seria a fermentação? Ela é um processo de obtenção de energia. Ela ocorre sem a presença de gás oxigênio. Então, ela trata-se de uma via de produção de energia anaeróbica. Nesse processo, o receptor final de elétrons é uma molécula orgânica. Ela é uma via muito utilizada por fungos e bactérias e células musculares esqueléticas do nosso corpo. A fermentação, ela ocorre no citosol. Ela inicia-se com a glicose e quando ocorre a quebra de glicose em duas moléculas de piruvato. O piruvato, ele recebe elétrons provenientes do NAD. Ele transforma-se em ácido láctico, que posteriormente é eliminado pela célula. E ele também pode se transformar em álcool e CO2, que também são posteriormente eliminados. A substância a ser produzida, ela depende do organismo em que o processo pode ocorrer. Então, quando o piruvato ele é transformado em ácido láctico, nós chamamos de fermentação láctica. Mas quando ele é transformado em álcool, aí a fermentação é chamada de alcoólica. Fermentação respiração anaeróbica. Ela é um processo de extração de energia de matéria orgânica na ausência de oxigênio. A fermentação de respiração anaeróbica, ela é semelhante à respiração celular aeróbica, no sentido que os elétrons extraídos de uma molécula, combustíveis, elas são passadas em uma cadeia transportadora de elétrons, conduzindo à síntese de ATP. Mas que tipos de organismo usam a respiração aeróbica? São alguns procariontes, bactérias e arqueobactérias. Eles vivem em ambientes de baixa concentração de oxigênio e dependem da respiração anaeróbica para quebrar combustíveis. A fermentação e a respiração celular, elas começam da mesma forma, com a glicose, e, portanto, na fermentação, o piruvato produzido na glicose não continua através da oxidação. E o ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons não acontecem. A fermentação alcoólica, ela é realizada por alguns grupos de bactérias e fungos. São as bactérias e leveduras que fermentam açúcares, produzindo o álcool etílico e o gás carbônico, CO2. É um processo denominado de fermentação alcoólica. E nessa fermentação, o NAD, ele doa seus elétrons para um derivado piruvato, produzindo o etanol. Esse é um processo realizado através de duas reações. Na primeira, a molécula de piruvato, ela é quebrada produzindo duas moléculas de acetaldeído, liberando então duas moléculas de dióxido de carbono. Na segunda reação, as duas moléculas de NAD passam seus elétrons para os dois acetaldeídos, transformando-os em duas moléculas de etanol. Esse é um tipo de fermentação realizado pelo fungo do tipo levedura e ele é muito utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, devido à produção do etanol. E também é muito produzido na produção de fermento biológico, já que o gás carbônico liberado infla a massa. A fermentação acética, ela é realizada por alguns grupos de bactérias, principalmente as acetobactérias. Ela é a transformação do álcool em ácido acético. Então, primeiro a fermentação alcoólica ela ocorre e o etanol é produzido. E só depois a fermentação acética ela acontece. Segundo processo que acontece é quando o etanol entra em contato com as bactérias e essas bactérias vão fermentar o etanol e produzir moléculas de ácido acético. Então, ela é realizada por bactérias que são chamadas de acetobactérias, que convertem a molécula de álcool com uma de oxigênio e uma molécula de ácido acético e outra de água.
Então, a principal utilização da fermentação acética é para a produção de vinagre e também para a produção de bebidas de baixo teor alcoólico. A fermentação láctica, ela é realizada por alguns grupos de bactérias, principalmente os lactobacilos, que são células musculares, e do pâncreas. A fermentação láctica, ela é um tipo de fermentação promovidos por bactérias, né, que são os lactobacilos. Elas são bactérias de gênero benignos no nosso organismo. E para que essa fermentação ocorra, a glicose é quebrada e dá origem às moléculas de lactose, que nada mais são do que açúcar presente no leite. E com essa quebra, forma-se os ácidos pirúvicos, o ATP e o NAD. O ácido pirúvico, ele, pela ação da enzima desidrogenase láctica, ele é convertido em ácido láctico. Então participam desse processo os lactobacilos, né? Os quais são muitos utilizados. O iogurte, por exemplo, ele é resultado da fermentação do leite, o qual sofre a ação das bactérias, que transformam a lactose em ácido láctico. A fermentação láctica, ela é muito importante para diversas atividades humanas, né? O ácido láctico, ele acaba por ser utilizado como acidulante, produtos alimentícios e no curtimento de pele e na forma de lactose. E é utilizado muito em indústrias, tanto farmacêutica quanto em cosméticos. Aqui nós temos as imagens do lactobacilos e eu daria continuidade agora. Agora vamos ver como ocorre o processo quando realizamos exercício físico de alta intensidade e curta duração. As células musculares humanas, por não receberem oxigênio em quantidade suficiente, podem realizar a fermentação láctica, além da respiração aeróbia. Desta forma, conseguem sintetizar uma quantidade suplementar de moléculas de ATP. Então, a produção do ácido láctico ocorre quando o corpo entra em um estado que requer energia, mas não tem oxigênio suficiente para gerá-lo aerobicamente. Por exemplo, se um indivíduo está caminhando em um ritmo médio e um cachorro começa a correr atrás, instintivamente essa pessoa vai aumentar a sua velocidade e, aumentando o seu esforço, pode exigir mais oxigênio do que o disponível. Aí, nesse processo, a glicólise entra em uma ação que resultará a produção de ácido láctico. Acreditam também que esse acúmulo de ácido láctico que causa as dores musculares. Esse é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma das etapas metabólicas da respiração celular aeróbica, que ocorre na matriz mitocondrial. A célula é constituída por 3 fases, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise é um processo de quebra de glicose em partes menores, com formação de piruvato, que originará o acetil-CoA. No ciclo de Krebs, o acetil-CoA é oxidado em CO2. E a cadeia respiratória é a produção da maior parte da energia, com transferência de elétrons que é provenientes do hidrogênio, que foram retirados das substâncias participantes naquelas etapas anteriores. A função do ciclo de Krebs é promover uma degradação dos produtos finais do metabolismo dos carboidratos, lipídio e os diversos aminoácidos. Ele corresponde a uma sequência de 8 reações, como podemos ver na imagem, e cada uma das reações ela conta com a participação de enzimas encontradas nas mitocôndrias. As enzimas são as responsáveis por acelerar as reações. Agora, acompanhando na imagem, as etapas do ciclo de Krebs fica assim. Na primeira etapa, a enzima citrato catalisa a reação de transferência do grupo acetil, proveniente do acetil-CoA para o ácido oxaloacetato, formando o ácido cítrico ou citrato, e libera o coenzima A. Ocorrem reações de oxidação e descarboxilação, originando o cetoglatarato, que é liberado o CO2 e forma o NADH mais H.
Em seguida, o ácido cetoglutarato ele passa por uma reação de descarboxilação oxidativa catalisada por um complexo enzimático do qual fazem parte o CoA e o NAD+. Essas reações elas originarão ao ácido succínico, NAD+, e uma molécula de GTP, que posteriormente transferem sua energia para uma molécula de ADP, produzindo assim um ATP. O ácido succínico é oxidado e é formado o ácido fumarato, cujo coenzima é o FAD. O ácido fumarato é hidratado, formando o ácido malato, que por fim o ácido malato sofrerá uma oxidação, formando o ácido oxaloacetato, reiniciando todo o ciclo. A gliconeogênese, como eu poderia dizer, é uma formação de um novo açúcar. É a rota pela qual é produzida a glicose a partir de compostos aglicanos, ou seja, é um não açúcares ou não carboidratos. A maioria dos tecidos animais é capaz de suprir suas necessidades energéticas a partir da oxidação de vários tipos de compostos, açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Nós somos capazes de gerar energia em primeiro instante pelo carboidrato, segundo pelos ácidos graxos e por último pelas proteínas. Entretanto, alguns tecidos e células de animais superiores utilizam exclusivamente glicose como fonte de energia, como por exemplo o cérebro. Aqui diz que consome cerca de 120 gramas de glicose por dia. As hemácias necessitam cerca de 30 gramas diários, e 20% do conteúdo calórico de uma dieta normal são destinados a suprir a necessidade do cérebro e hemácias. As modificações que ocorrem no metabolismo da glicose durante a mudança do estado alimentado para o estado de jejum são regulados pelos hormônios insulina e glucagon. Glicogênese é um termo usado para incluir o conjunto de processos pelos quais o organismo pode converter substâncias não glicídicas, como aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol e propinato em glicose ou glicogênio, que é o que eu tinha falado anteriormente. O suprimento contínuo de glicose é que alguns tecidos e músculos requerem suprimento contínuo da glicose como combustível metabólico. Podemos citar aqui. Aqui na imagem, a gente vê a imagem de jejum e com um esforço intenso. Então, o que ele quer dizer? O ATP produzido pela glicose para a contração rápida, nessa figura, ela mostra a cooperação metabólica entre o músculo e o fígado. Esse processo se chama ciclo de Cori. Então, ele consiste na conversão da glicose em lactato, produzido em tecidos musculares durante um período de privação de oxigênio, segundo a conversão de lactato em glicose no fígado. Aqui é a Thaís e a gente vai falar da gliconeogênese, certo? A gente não vai frisar a parte da glicólise, porque essa parte já foi dita pelos grupos anteriores, eles destrincharam todas as 10 reações que acontecem nesse processo. A gente vai se centrar nos desvios que vão sofrer, certo? No processo de gliconeogênese, se a gente for olhar para as 10 reações da glicose, em 3 pontos ele sofre desvios, são 3 desvios, certo? A gente vai frisar esses 3 desvios, falando e centralizando o processo de gliconeogênese, certo? Você pode olhar aqui no processo de glicólise, a glicose vai ser reduzida a piruvato, aqui o negócio é a glicose, certo? Só que no processo de gliconeogênese você pode utilizar o lactato, aminoácidos, no caso ali foi utilizada a alanina, como foi dito anteriormente pelas meninas, sobre o ciclo da alanina, como que acontecia, como que isso era transformada a piruvato, etc. Tudo isso foi dito anteriormente, certo? Na gliconeogênese, é importante lembrar que ele vai querer, ele reduz essas duas, vamos dizer que a gente usou lactato, ele reduz o lactato a piruvato, e aí o objetivo dele é formar o oxalacetato, certo? Depois que ele forma o oxalacetato, o objetivo é fazer o quê? Formar PEP, que é o fosfenol piruvato. Aí depois, sofre todos os processos para fazer a mesma coisa, frutose 1,6-fosfato, para frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato. Se você olhar aqui no início das reações de glicólise, é a mesma, Pode olhar que o finalzinho é a mesma coisa, só que inverso. Da forma como ela acontece é ao contrário.
Beleza? A gente vai falar disso mais pra frente. Vamos pro próximo. Então, eu disse que ela sofre 3 desvios, certo? Então, a gente vai olhar aqui pros dois lados. Ó. De um lado tem a glicólise e do outro a gliconeogênese. Como assim ela sofre desvio? Por que essas 3 reações, esses 3 desvios, são chamadas de reações irreversíveis? Porque ele utiliza enzimas diferentes. As enzimas são totalmente diferentes. Se você olhar para o lado, para a setinha vermelha, para o nome da enzima que está de um lado para o outro, você vai ver que eles são extremamente diferentes. Por isso que são chamados de irreversíveis, certo? Então, ó, na glicose, passando rapidinho. A glicose, por meio da hexocinase, forma a glicose 6-fosfato, né? Aí, por uma questão estrutural, né, por ela ser mais isomérica, uma enzima muda a estrutura, formando a frutose 6-fosfato, que sofre a ação da enzima PFK, que é a fosfofrutoquinase. Depois, faz todo o processo até chegar no piruvato, certo? Olha agora para a gliconeogênese. Ó, a gliconeogênese pega o piruvato e forma PEP, certo? De novo, a gente vai falar agora, ó, da gliconeogênese. A gente falou um pouquinho por cima da glicólise e a gente vai falar agora da gliconeogênese. Então, percebe, ó, você tem um piruvato. Esse piruvato vai ser transformado a PEP. Antes, antes, né, de chegar a PEP, é formado o oxalacetato. E aí você tem essa enzima FB-Pas, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, né? E a glicose 6-fosfatase. Beleza? Só pra gente entender que ela sofre 3 desvios e nessas 3 reações ela é irreversível. Por que irreversível? Porque ela utiliza enzimas diferentes. Então, o processo é totalmente diferente. Vamos pro próximo. Aqui vai explicar um pouquinho o processo de como a gente vai formar o oxalacetato e como você vai fazer com que esse oxalacetato ele saia da mitocôndria. Então, aqui, ó, você entra o piruvato dentro dessa mitocôndria e aí ele adere nessa reação, o CO2, por meio da enzima piruvato carboxilase, e aí ele forma o oxalacetato, certo? Esse oxalacetato, ele vai perder 2 hidrogênios, né, por meio do NADH mais H. Quando ele perde esses 2 hidrogênios, ele é reduzido a malato. Certo? E esse malato já consegue sair de dentro da célula. O oxalacetato ele não consegue sair de dentro dessa mitocôndria. Então, ele tem que ser reduzido a um outro composto para conseguir sair. E aí, ele é transformado a malato. Esse malato, assim que sai dessa célula, assim que ele chega no citosol, né, ele vai ser, de novo, hidrogenado. Ele vai ser reoxidado. E aí, ele vai ganhar esses 2 nitrogênios de novo, esses 2 hidrogênios, aliás, vai sofrer ação da malato desidrogenase e volta a ser de novo o oxalacetato. Tudo que a gente precisava, certo? Por meio da enzima PEP carboxinase, ele vai liberar o CO2 dele e forma o fosfenolpiruvato, que é o produto que a gente queria formar, certo? Só que assim, tem como utilizar o piruvato e tem como a gente também utilizar o lactato. Só que ele vai sofrer um processozinho antes de fazer isso, certo? Então, ó, o lactato vai ser hidrogenado, vamos dizer assim, vai receber 2 hidrogênios, então vai passar de NAD+, para NADH mais H, vai sofrer a ação da lactato desidrogenase e vai ser transformado a piruvato. Esse piruvato vai entrar dentro da célula, vai sofrer o mesmo processo do anterior, aderindo CO2, sofrendo a ação da enzima piruvato carboxilase, formando oxalacetato. A diferença dele é uma enzima maravilhosa, que é a mitocôndria PEP carboxinase. Ela, ao invés de fazer com que esse oxalacetato vire um outro composto para chegar no citosol, para sofrer outra ação, para fazer um negócio, para formar, enfim, o PEP, ele já transforma o oxalacetato direto em fosfonilpiruvato, certo? Ele libera o CO2 dentro da célula. Percebe que no outro, ó, o CO2 ele é liberado fora da célula. Aqui, quando a gente fala do lactato, e por causa dessa enzima, o CO2 sai dentro dessa célula e já sai como PEP, já sai como fosfenol piruvato, certo? Sobre o próximo slide. Então, ó, são utilizados, se a gente for comparar, né, a glicólise e a gliconeogênese, são processos utilizados em ambientes totalmente diferentes, certo? Por exemplo, quando a gente faz uma refeição, atua a corrente sanguínea,
vai estar cheia de glicose. Teu pâncreas vai entender e vai liberar o quê? A insulina. Fala, não, essa glicose precisa entrar dentro dessa célula. Eu preciso levar essa glicose a nível celular. Para transformar ela em piruvato, então ela vai sofrer o processo de quê? Glicólise, certo? Você expôs teu corpo a uma situação de hiperglicemia, teu pâncreas liberou o hormônio necessário, que é a insulina, e aí sofre todos os processos até chegar no piruvato. A gliconeogênese é diferente, ó. Até a enzima é diferente. Por exemplo, vamos dizer que você passou 8 horas de jejum, você não comeu nada. E você tá super bem, mas não teve problema nenhum. Significa que tudo dentro do teu corpo funcionou tranquilamente. Por mais que você não tenha comido nada, por mais que você não tenha colocado um pão na sua boca, por exemplo, para alimentar, para trazer glicose, para trazer energia para o teu corpo, ele teve que se virar. Como que ele teve que se virar? Quando você tá há muito tempo sem comer, o teu pâncreas fala assim, nossa, esse cara tá hipoglicêmico, tem muito pouca glicose no sangue dele, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele libera esse hormônio, o glucagon, que vai mandar uma mensagem pro seu fígado falando, a gente precisa fazer o processo de gliconeogênese. Esse cara tá com muito pouca glicose no sangue dele e ele precisa manter a estabilidade celular, ele precisa manter a condição do corpo dele em perfeito estado. E aí você começa a realizar gliconeogênese, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá explicando um pouquinho do processo dos desvios que ele vai sofrer, tá vendo? Até chegar, falando da gliconeogênese, até chegar na glicose, o piruvato, que se transformou em oxalacetato, a gente acabou de ver esse slide, né? Ele perdeu o ATP, formou o fosfenolpiruvato, que transformou em frutose 1,6-fosfato, sofreu a ação de uma outra enzima até chegar na glicose, certo? Vamos para o próximo slide. Agora vamos entender um pouquinho esse slide aqui, certo? Então vamos lá. Ó, a gente tem a frutose 6-fosfato, beleza? E aí você percebe que a gente está usando duas enzimas, a PFK, que é a fosfofrutoquinase, certo? E a gente tem a FB-Pase 2. Elas fazem processos totalmente diferentes. Como assim? A frutose 6-fosfato, você concorda comigo que ela tem um fosfato no carbono 6? Beleza. Ela foi de frutose 6-fosfato para frutose 2,6 bifosfato. Ou seja, ela ganhou um fosfato a mais. Só que a enzima PFK2, para conseguir fazer isso, ela teve que tirar a energia do ATP. Ela teve que tirar o fosfato do ATP, certo? Então, o ATP perde o fosfato e aí, ó, vai ser transformada a frutose 2,6 bifosfato. O que a FB-Pase 2 faz? Ela faz o contrário. Vamos dizer que você tem muito frutose 2,6 bifosfato. Fala, não, quero voltar a ser frutose 6-fosfato. Não quero mais essa vida de ser frutose 2,6, não. O que ela faz? Ela tira esse fosfato dessa molécula, certo? E volta a ser frutose 6-fosfato. Só que ela não vai conseguir recuperar energia. O ATP foi perdido, não tem o que fazer. Ela não recupera energia, ela só tira o fosfato inorgânico dessa molécula, transformando ela de novo a frutose 6-fosfato, certo? Agora vamos entender por que isso é interessante. Por que isso é importante? Porque essas duas enzimas e a ação delas são extremamente importantes para o que o seu corpo vai desenvolver, para a ação que o seu corpo vai tomar em relação a isso. Por exemplo, se eu tiver o aumento da frutose 2,6 bifosfato, o que o teu corpo vai falar? Teu corpo vai entender assim, ó, nossa, ele está com muito açúcar no corpo dele, vamos estimular o processo de gliconeogênese. Vamos estimular o processo de glicólise. Certo? E vamos inibir a gliconeogênese. Por quê? Esse cara tem bastante açúcar no corpo dele. A gente precisa quebrar esse açúcar e levar ele para nível celular. E não o contrário. Por quê? Eu tive o aumento da frutose 2,6 bifosfato, certo? Agora, vamos dizer que houve a diminuição. Nossa, agora quase não tem glicose no açúcar, né, no sangue desse menino. O que a gente vai fazer? Diminuiu a frutose 2,6 bifosfato. Então, teu corpo vai falar assim, ó, já que diminuiu, a gente vai inibir o processo de glicólise e a gente vai estimular o processo de gliconeogênese. Já que esse cara não tem muita glicose no sangue dele, a gente precisa fazer com que as células e o corpo dele permaneçam em perfeito estado, certo? Por isso é importante entender esse processo daqui de cima, certo? E o porquê dele fazer essas coisas. Porque se houver o aumento da frutose 2,6 bifosfato, seu corpo entende que ele tem que fazer glicólise e não gliconeogênese. Se diminuir por sua vez,
O que ele fala? Nossa, vamos estimular a gliconeogênese, certo? Por isso é importante entender a ação dessas enzimas e a mensagem que ela passa para o meu corpo e para o que o meu corpo vai fazer com relação a isso, certo? Agora, ó, a gente vai olhar aqui rapidamente a regulação da glicólise, certo? Vamos olhar para ela. Então, o que acontece? Como que vai desenvolver esse processo de gliconeogênese no meu corpo? Primeiro, eu tenho que estar com uma baixa glicose sanguínea, certo? A gente acabou de falar isso. Se a taxa de glicose no meu sangue diminui, o meu corpo entende que eu tenho que realizar gliconeogênese para continuar funcionando da melhor forma possível, certo? Então, se eu tive baixa na glicose sanguínea, consequentemente, o meu pâncreas vai liberar um hormônio, certo? Para avisar o meu fígado que ele vai ter que começar a fazer o processo, certo? Beleza. Aumento das AMPCs, certo? Essas AMPCs, elas são ativadoras de proteínas quinase, certo? Vai dizer assim, ó, comece aí, por favor, a quebra desse negócio, pelo amor de Deus. É tipo isso. Aumenta a fosforilação da enzima, certo? E aí aqui uma coisa que a gente tem que se atentar. Eu vou ativar a FB-Pase e vou inativar a PFK2, certo? A gente viu a função dessas enzimas no corpo e no que elas faziam quando há diminuição. Claro que se eu vou começar o processo de gliconeogênese, se eu ativar a PFK2, eu tô falando pro meu corpo que eu tenho que continuar fazendo o processo de glicólise. E eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a enzima que vai funcionar perfeitamente no meu corpo vai ser a que faz o processo de gliconeogênese e vou inativar a que faz glicólise, certo? Então, ó, houve a diminuição da PF, da frutose 2,6 bisfosfato, certo? Então, ela vai inibir a enzima que manda a mensagem para o meu corpo de que eu tenho que fazer glicólise e ela vai ativar a enzima que vai fazer o processo de gliconeogênese. E aí você tem um aumento da gliconeogênese consequentemente. É como se fosse uma sequência de cadeias que vai um tocando outro, tipo um dominó que vai caindo e ativando o outro, certo? Então vamos lá, a gente vai falar de duas coisas super importantes, que é o catabolismo e a biossíntese. A gente vai falar a gente falou de ácidos graxos, né? Então a gente vai falar do catabolismo e da biossíntese de lipídios, né? Dos ácidos graxos aí. E aí, vamos lá então. Aqui tem alguns resuminhos, eu não vou entrar muito nessa parte, tá? Para falar sobre isso, a gente vai falar mais da questão lipídica mesmo. Aqui são alguns exemplos, tá vendo? De quebra. Por exemplo, quando eu pego a glicose e quebro ela até chegar a piruvato, houve um catabolismo, houve uma quebra dessa molécula até ela chegar a piruvato. E aí tem outros exemplos ali também. Quando a gente fala de biossíntese, que é como se fosse... Enquanto o catabolismo significa quebra de algum composto, a biossíntese é como se fosse construindo esse composto, entende? E aí tem vários exemplos, ó, o ciclo de Cori, que foi dito anteriormente, o ciclo da glicosilanina, que também foi falado. Então, a gente vai frisar mais na parte, essa parte aqui, ó, para conseguir entender esses processos. Então, a gente vai começar falando aí, em ambos os exemplos, tá? Em ambos os temas, seja catabolismo, seja biossíntese, a gente vai usar o mesmo exemplo. A gente vai pegar o ácido palmítico, para dar o exemplo tanto de catabolismo quanto de biossíntese. Eu espero que fique bastante claro pra gente, certo? Quando é catabolismo, eu estou falando de uma beta-oxidação. São 2 átomos de carbono, que é acetil-CoA. Para formar acetil-CoA, eu vou precisar de 2 átomos de carbono. Isso acontece dentro da mitocôndria e eu vou ter a formação do NAD e do FAD, beleza? Agora a gente vai ver um videozinho para conseguir entender isso de forma mais clara. Então, ó, vamos olhar para esse videozinho aqui para conseguir entender. Tá vendo essa dupla OH? Ela vai certo? Esse carbono 1 vai sofrer uma modificação, beleza? Por meio dessa enzima ácido gráfico CoA ligase. Ó, e aí o S-CoA, ele se liga no lugar do H ali, ó. Não sei se você percebeu, certo? Beleza. Ó lá, ó, ligação simples. O FAD vai ser levado a FADH2 por meio da acetil-CoA desidrogenase,
beleza? E aí, ó, naquele lugar ali, ó, onde só tinha uma ligação simples, eu ganho uma dupla, beleza? Eu formo uma ligação dupla. Depois que eu formei essa ligação dupla nesse composto, né, ele vai aderir à água, beleza? Aqui, ó, por meio dessa enzima enol-CoA hidratase, formando esse composto, ó. Olha onde entrou o OH. Onde a gente tem o OH ali. Beleza? Entendemos isso. Vamos lá, próximo. Formamos o H. Depois que a gente formou esse OH, ó, esse NAD vai ser oxidado, lá, oxidado a NADH mais H, por meio da do hidroxiacil-CoA, deshidrogenase. Olha lá, percebe? Não tinha o OH? Ganhou uma dupla e perdeu o hidrogênio, tá vendo? Formando o cetoacil-CoA. Esse vai sofrer um paracionamento. E aí, ó, eu formei a minha primeira molécula de acetil-CoA por meio da triatase. Formei o acetil-CoA. Essa parte aqui, ó, vai se ligar de novo à molécula grandona lá, por meio dessa enzima, ó, triolase, CoASH. Ela vai pegar e vai se ligar de novo na cadeia, só que agora ela vai se ligar com menos 2 carbonos. Então, o que é importante aqui a gente entender? Vai sendo formado o acetil-CoA de 2 em 2 carbonos. Então, ó, se eu tinha 16, certo? Quando eu passar por todo esse processo, eu perdi 2 hidrogênios, formei FADH2 e NADH. Quando chegar em 14, ele sofreu o processo de novo, ele vai formar o acetil-CoA, o FADH2 mais NADH e perdeu 2 hidrogênios para formar esse acetil-CoA. É isso que é importante a gente entender do catabolismo de lipídio, certo? Beleza. Agora que nós já entendemos o processo de catabolismo, a gente entendeu mais ou menos o que acontece ali, a gente vai falar de biossíntese, que é totalmente ao contrário disso que a gente tá falando, né? Enquanto um quebra, você viu, a gente pegou uma molécula de ácido palmítico com 16 e a gente reduziu ela 2 até formar o acetil-CoA, certo? É importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Vamos ver esse videozinho para ilustrar bem o que a gente precisa dizer sobre biossíntese. Certo? Então, ó, eu tenho acetil-CoA dentro dessa minha mitocôndria, só que percebe que ele não consegue sair como acetil-CoA, certo? Ele vai precisar de outros meios para conseguir sair daí, beleza? Ótimo. Então, ó, eu tenho acetil-CoA. Quando o acetil-CoA se junta com o oxalacetato, eu formo o citrato. E esse meu citrato, ele consegue sair de dentro da mitocôndria, certo? Então, ele sai de dentro da mitocôndria e fora dessa mitocôndria, ele vai voltar de novo a ser um oxalacetato e um acetil-CoA. Presta atenção que é nessa que a gente vai se ligar, ó. É essa reação que a gente vai olhar. Essa acetil-CoA até se transformar em ácido graxo, beleza? Então, depois que a gente entendeu isso, não precisa nem continuar o resto do vídeo. Ele vai explicar o oxalacetato, que vira malato, certo? Que libera CO2 e transforma em piruvato. A gente já falou disso anteriormente naquele exemplozinho da mitocôndria. A gente vai frisar e centrar essa reação aqui, ó, da acetil-CoA até chegar em ácidos graxos, beleza? Para isso, a gente vai utilizar uma imagem que eu espero que fique claro para a gente conseguir entender esse processo de forma mais objetiva. Então, ó, vamos olhar essa imagem, certo? Quando você olha lá no slide da biossíntese, você vê que lá o negócio não é acetil-CoA, o negócio lá é melanil-CoA, certo? O acetil-CoA não são 2 carbonos? O melanil são 3 carbonos. Mas como que eu chego para transformar esse melanil, certo? Eu pego a acetil-CoA, vou reagir ela com o CO2, certo? Para conseguir colocar esse CO2 dentro da molécula de melanil, eu vou gastar um ATP. Certo? A gente vai entender por que é importante esse CO2 dentro dessa molécula, certo? Para a gente começar a construir essas moléculas, a gente vai utilizar esses dois aqui, ó. O ACP-SH e o cis. Como assim? Chega a molécula aqui para mim, ó, de melanil. Tá vendo? Ó, 3 carbonos e o CO2 aderido nessa molécula. Beleza? Antes, ele foi incentivado, vamos dizer assim, essa reação ela começa com acetil, certo? Com acetil-CoA. Olha lá, duas moléculas de carbono. O acetil é a primeira molécula que o ACP-SH ele recebe. Quando ele recebe essa molécula, ele manda para o cis-S, certo? Então ele pegou daqui essa primeira molécula e mandou para o cis. O cis ficou lá esperando bonitinho lá. E aí veio outra molécula
para o ACP-SH, que já é o melanil, certo? A primeira molécula é acetil-CoA, mas depois é tudo melanil. Beleza? Ó, 3 átomos de carbono. O que acontece? Assim que ele gruda com a ACP-SH, essa molécula aqui, ó, esse C-O, ele sai. Tá vendo o CO2 que foi aderido na molécula? Ele sai. Quando ele sai, ele dá espaço para a molécula que está no cis-S, esperando o momento de entrar dentro desse composto, de entrar no lugar do CO2. E aí, ó, quando sai o CO2, entra o C-CH3 e cola aqui dentro dessa molécula, formando isso aqui, ó. Formando essa imagem aqui. Tá vendo? Dupla O, CH3. Só que aí, ó, se você olhar, a gente está usando os dois exemplos, tanto de catabolismo quanto biossíntese e o ácido palmítico, que é mais ou menos isso aqui, ó. É uma molécula de 16 carbonos e ele só tem o dupla O, ó, aqui na pontinha. Não tem nenhuma dupla no meio da cadeia, são todos carbonos saturados, certo? E se você olhar aqui, ó, tem uma duplinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma duplinha aqui? Então a gente tem que dar um jeito de tirar ela. Como que eu vou tirar ela? A molécula de NADPH mais H. O que essa molécula de NADPH mais H faz? Ela fornece hidrogênio para essa molécula. Quando ela fornece hidrogênio para essa molécula, ela quebra a ligação de oxigênio e gruda um oxigênio nesses carbonos, certo? Ó, grudou o vermelho aqui e o vermelho aqui. Aí esse composto de cima, ó, ele se junta e forma água, então isso aqui sai em forma de água. E aí você forma isso aqui, ó, uma dupla. Você conseguiu tirar esse C-O, certo? Só que ainda ficou uma dupla entre os carbonos. Então, eu vou precisar utilizar outra molécula de NADPH mais H para quebrar essa ligação dupla e deixar só a ligação simples. Então, ó, percebe? Quando entra os dois hidrogênios, ó, quebra aquela ligação e agora eu só tenho carbonos saturados no meio da cadeia. E isso vai ficar acontecendo até eu formar os 16 carbonos. Então, ó, a primeira molécula que eu recebi no ACP-SH foi o acetil-CoA, não foi? Beleza, ele tá esperando a hora dele lá no cis-S, beleza? Aí vem uma molécula de melanil. Essa molécula de melanil, como a gente já falou no processo de reação anterior, ela tem um CO2 no composto dela. Esse CO2 vai sair. Quando ele sai, ele dá início de novo ele dá lugar para a molécula que está no cis esperando entrar e vai fazendo esse processo de novo até construir os 16 carbonos, certo? Utilizando essas moléculas de NADPH mais H para quebrar as duplas que tiverem, para que no meio dessa minha reação só tenha ligações simples, certo? Pra gente conseguir entender isso aqui de forma bastante clara, certo? E basicamente desse processo é isso. Ele vai ficar se repetindo até formar os 16 carbonos, certo? A minha primeira molécula, que é o acetil-CoA, né? Veio pro ACP, subiu pro cis e tá esperando o momento dela. Veio a molécula de melanil, beleza? Quando ela veio com a molécula de melanil, ela libera o CO2 que dá lugar para a molécula que tá em cima, esperando no cis, entre na molécula dela de novo. Aí eu uso o NADPH mais H para quebrar as duplas e deixar com que a minha reação do meio fique apenas entre carbonos saturados. Utilize isso umas 2 vezes para conseguir quebrar todas as ligações e basicamente a gente terminou o nosso processo de biossíntese. Ele é bastante simples de a gente entender. São diferentes, quando eu falo de catabolismo, eu estou falando de quebra. A gente utilizou o ácido palmítico para os 2 exemplos, tá? Em um, a gente foi quebrando, tinha os 16 carbonos. A gente foi quebrando esses carbonos de 2 em 2 para formar acetil-CoA. E no outro, a gente foi pegando, né, para construir os 16 carbonos a partir de uma outra molécula, que é o melanil, certo? Essa reação aqui, ó, onde eu junto o acetil-CoA mais o CO2, né? O acetil-CoA, ele tem dois átomos de carbono, certo? O melanil tem 3. Por que 3? Olha esse CO2 aqui. Ele foi imprescindível para esse processo acontecer, certo? Se não tivesse nada aqui para dar lugar para a molécula que está no cis esperando o momento dela entrar, isso nunca ia acontecer, tá? Então esse processo é repetitivo. Ele vai fazendo esse processo até formar os 16 carbonos, beleza? Eu espero que tenha ficado compreensível e a gente tenha conseguido entender bem essas partes. Agora vamos falar da glicogênese e glicogenólise. O que elas são? Metabolismo do glicogênio. Glicogênio é o polímero de glicose,
que é o excesso de glicose no nosso organismo que é convertido em formas poliméricas de armazenamento. Elas são encontradas principalmente no fígado e no músculo. E o que é a glicogenólise? É a degradação do glicogênio. Já a glicogênese é a síntese do glicogênio. Aqui temos um quadro comparando a glicogenólise com a glicogênese. Na glicogenólise, temos a catalisação dos resíduos de glicose do glicogênio. Glicogênio, ela tem N resíduos de glicose. E ela quebra sempre na ligação alfa 1,4. O glicogênio fosforilase, ele vai entrar na molécula e vai retirar um resíduo de glicose, gerando uma glicose 1-fosfato. Então, a enzima fosfoglicomutase converte a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. No músculo, pode entrar na glicólise, essa glicose 1-fosfato, ela pode entrar na glicólise no músculo para gerar energia para a contração muscular. E aí, então, para converter essa glicose 6-fosfato em glicose livre, é necessária a ação da enzima glicose 6-fosfatase. Já a glicogênese tem um processo invertido da glicogenólise, pois ela vai formar as ligações glicosídicas, gerando glicogênio. Seu ponto de partida é a glicose 6-fosfato, que no fígado é a glicose livre catalisada pela glicoquinase, tá? Essa reação, ela tem consumo de ATP, ela tem consumo de energia. Então, a mesma enzima usada na glicogenólise, essa fosfoglicomutase, ela converte essa glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. E o produto dessa reação, que é a glicose 1-fosfato, é convertido em UDP-glicose, pela ação da UDP-glicose pirofosfatase. E essa UDP-glicose é o doador imediato dos resíduos de glicose na reação catalisada pela glicogênio sintase. Então, é formado assim o glicogênio. Esse quadro ele é um resumo dos dois processos, que são similares, porém eles têm ação de enzimas diferentes, como mostrado aqui nesses quadradinhos vermelhos. Na glicogenólise temos a ação da glicogênio fosforilase para a saída da glicose do glicogênio, e na glicogênese a ação do glicogênio sintase para a entrada da glicose no glicogênio, certo? Ele é um processo um pouquinho confuso, mas a gente vai explicar passo a passo com calma. E todos esses processos eles são mediados por ações hormonais ou por ações nervosas. Hormonais no caso do fígado, nervosa no caso da contração, na contração muscular para o músculo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da comparação da glicólise com a glicogênese. A glicogênese ela pode parecer o inverso da glicólise, porque a glicólise ela sai da glicose para o piruvato, é um processo que vai da glicose para o piruvato. E a glicogênese é o contrário, é um processo que vai do piruvato para a glicose, mas não é o inverso. Nesse quadro, a gente tem as duas reações, onde essas setas que elas apontam para os dois sentidos são reações reversíveis pela célula. Mas a gente tem 3 reações irreversíveis, que são essas que estão com um quadradinho vermelho. Na glicólise, nessas 3 etapas, elas são catalisadas pelas enzimas exoquinase, fosfofructoquinase e pirovatoquinase. E nesses momentos dessas reações irreversíveis, a célula precisa fazer um contorno na hora de realizar
gliconeogênio, ela precisa fazer um desvio, que é feito por um grupo de enzimas distintos. Na glicogênese, ela é feita por um grupo distinto de enzimas que catalisam essas reações no outro sentido, no sentido da glicogênese. Então, são algumas enzimas para a glicólise e algumas enzimas diferentes para a glicogênese. Isso torna tanto a glicólise quanto a gliconeogênese processos irreversíveis para a célula. Então, no primeiro desvio, primeiro contorno, lá embaixo, a gente tem na glicólise, a gente tem o fosfenolpiruvato, é cada palavrão, fosfenolpiruvato convertido em piruvato pela ação da enzima piruvato quinase, com produção de ATP. Já na gliconeogênese, o piruvato ele é convertido em oxaloacetato pela ação do piruvato carboxilase, gastando ATP. E esse oxaloacetato é convertido em fosfenolpiruvato pela fosfenolpiruvato carboxiquinase, uma reação que requer GTP. Então, quanto na glicólise a gente tem um processo que usa uma enzima, na gliconeogênese a gente tem um processo que usa duas enzimas. Já no segundo desvio, no segundo contorno, ali no meio, na glicólise, a gente tem a frutose 6-fosfato convertida em frutose 1,6-bisfosfato pela fosfofrutoquinase 1 mediante a quebra de ATP. Já na gliconeogênese, a frutose 1,6-bisfosfato ela é convertida em frutose 6-fosfato pela frutose 1,6-bisfosfatase 1. E aí é mediante a reação de hidrólise e não recupera o ATP que foi usado na glicólise. Ele não, enquanto a glicólise ela usa esse ATP para fazer essa reação, a gliconeogênese não recupera esse ATP. O terceiro desvio é bem parecido, já que na glicólise a glicose é convertido em glicose 6-fosfato, mediante quebra de ATP também, pela ação da enzima hexoquinase. Já na gliconeogênese, a desfosforilação da glicose 6-fosfato para formar glicose é catalisado pelo glicose 6-fosfatase. E é mediante também uma reação de hidrólise que também não recupera esse ATP. A enzima glicose 6-fosfatase se encontra no lúmen do retículo endoplasmático do fígado, nos hepatócitos. É também encontrada em células renais e em células epiteliais do intestino delgado. Mas essa enzima ela não é encontrada em outros tecidos, o que torna esses tecidos incapazes de fornecer glicose para o sangue. Somente os tecidos dos hepatócitos, das células renais e das células epiteliais que conseguem fazer isso. Agora vamos falar dos processos do metabolismo no passo a passo. Aqui a gente tem a fórmula do glicogênio, onde cada um desses quadradinhos é uma glicose. E aqui essas glicoses estão juntas por uma ligação glicosídica. Esse quadradinho rosa é a extremidade não redutora. E todas essas glicoses, elas fazem as ligações entre si, as ligações glicosídicas, alfa 1,4, onde uma glicose liga seu carbono 1 ao carbono 4 da glicose seguinte. Então, todas as glicoses, para fazer o glicogênio, elas ligam o carbono 1 de uma glicose com o carbono 4 da glicose seguinte. Assim, elas formam uma ligação glicosídica alfa 1,4. E essa extremidade não redutora é a extremidade dessa molécula. Essa molécula de glicogênio, ela também faz ramificações. Nessas ramificações, temos ligações glicosídicas alfa 1,6,
que são as ligações, que não é ligação no carbono 1 e no carbono 4, essa ligação alfa 1,6 é uma ligação no carbono 1 com carbono 6. Por quê? Para fazer uma ramificação. Essas ramificações, elas tornam o glicogênio mais solúvel em água e tornam a síntese e degradação mais rápidas também, já que as duas ocorrem a partir das extremidades. Tanto a degradação quanto a síntese, elas partem das extremidades. Então, se tem mais extremidades, fica mais fácil, fica mais rápido. Se houvesse uma cadeia só, o processo seria muito mais longo. Então, o que é o glicogênio? É um polímero de glicose. O glicogênio, ele é uma forma de reserva da glicólise, porque se toda a glicólise presente nas células elas fossem dissolvidas no citosol, sua concentração seria suficiente para influenciar nas propriedades osmóticas da célula. Então, elas se ligam e formam as ramificações para poder tornar esse armazenamento mais fácil e para não ter tanta glicose dissolvida na célula. O glicogênio ele é encontrado principalmente no fígado e no músculo. No fígado serve para reserva dos outros tecidos, então quando nos outros tecidos do corpo não há glicose disponível, ele aciona o fígado. Um exemplo é entre as refeições e no jejum. E também temos no músculo, que fornece fonte de energia rápida para o metabolismo anaeróbico e aeróbico. E no músculo, esse estoque pode ser gasto em 1 hora durante atividade intensa, já no fígado pode ser exaurido de 12 a 24 horas. Então, as unidades de glicose das ramificações externas do glicogênio entram na via glicolítica pela ação de 3 enzimas. A primeira delas é a enzima glicose fosforilase. O que ela faz? Ela remove os resíduos de glicose do glicogênio a partir das extremidades não redutoras. Ela catalisa a reação entre 2 resíduos de glicose na ligação glicosídica alfa-1,4, através da entrada de um fosfato inorgânico. Então, removendo o resíduo glicose e um fosfato da cadeia. Ela entra um fosfato inorgânico para poder quebrar essa ligação. Esse fosfato ele substitui a ligação que essa glicose da extremidade teria com a outra glicose que ela está ligada. Então, esse fosfato ele se liga no carbono 1 e ele substitui essa ligação. Então, esse resíduo de glicose que o fosfato se ligou se desprende da cadeia, deixando o glicogênio com N-1 resíduos. Já que essa glicose foi perdida. Essa enzima, a glicogênio fosforilase, ela libera os resíduos de glicogênio 1 a 1. E é por isso da necessidade das ramificações para ter várias extremidades. Porque como ela tira de 1 a 1, se fosse de 1 a 1 da molécula inteira, demoraria muito tempo. E essa enzima ela somente cliva as ligações alfa-1,4, ela não cliva as ligações da ramificação, que é a alfa-1,6. Ela para de clivar 4 resíduos de glicose antes da ramificação. Ela usa uma reação semelhante à hidrólise, mas que usa um fosfato inorgânico no lugar da água, e também que acaba preservando parte da energia por causa da formação de éster de fosfato, que é a glicose e um fosfato. E quando a glicose está aderida a esse fosfato, ela não consegue passar pela membrana na célula, o que prende essa glicose dentro da célula. Isso é muito importante para os músculos, porque diferente do fígado, os músculos eles querem essa glicose para ele mesmo.
Ele não quer mandar essa glicose para a circulação sanguínea. A segunda enzima é a enzima desramificadora. Ela tem duas funções. A primeira é a transferase. Essa enzima desramificadora transferase, ela transfere, por isso chama transferase, ela transfere 3 daqueles 4 resíduos que a glicogênio fosforilase deixou. Então, ela pega 3 dos 4 resíduos e transfere para outra extremidade. Ela forma, então, ligações alfa-1,4, que essa enzima glicogênio fosforilase pode voltar a clivar. Então, ela pega os 3 dos 4 que sobraram, coloca em outra extremidade e a glicogênio fosforilase continua naqueles 3 na outra extremidade. E acaba restando, então, uma glicose, um resíduo de glicose, que é a da ramificação, que tem a ligação alfa-1,4. E é onde entra a ação da segunda função da enzima desramificadora, que é a função alfa-1,6 glicosidase. Essa enzima, ela rompe essa ligação alfa-1,6 por hidrólise, e essa glicose, ela sai pura, ela não sai com fosfato. Então, só para lembrar, para recapitular e para poder lembrar qual enzima é qual e o que faz qual. A glicogênio fosforilase é uma enzima que cliva a glicose, retirando-a do glicogênio por fosforólise. É por isso que é glicogênio fosforilase. Usa fosforólise, usa um fosfato inorgânico para tirar a glicose do glicogênio. A desramificadora transferase, ela transfere os 3 resíduos da ramificação para outra extremidade. E a desramificadora alfa-1,6 glicosidase, ela quebra as ligações alfa-1,6 por hidrólise. Por fim, temos a terceira enzima, que é a fosfoglicomutase. Ela converte a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, mudando o fosfato do carbono 1 para o carbono 6. Se esse processo de glicogenólise estiver ocorrendo nos músculos, ele acaba aqui, porque a glicogênio 6-fosfato, ela entra nessa glicólise e gera energia para o músculo. Já se ela estiver ocorrendo no fígado, é necessária a ação de mais uma enzima, a glicogênio glicogênio 6-fosfatase, para retirar esse fosfato inorgânico da glicose. Porque o que o fígado precisa é enviar essa glicose para a corrente sanguínea, para que alcance o tecido que precisa dessa glicose. E o que eu falei mais cedo também, no músculo não tem essa enzima glicose 6-fosfatase. Por isso também que ele não tira esse fosfato da glicose e não manda para a corrente sanguínea. E esse processo da degradação, diferente da síntese, diferente da glicogênese, essa degradação, a glicogenólise, ela não há gasto de energia, ok? Olá, hoje eu vou falar sobre a síntese de glicogênio. Bom, o glicogênio ele é sintetizado por uma via diferente da via de degradação. Como assim? Nos slides anteriores, vocês visualizaram basicamente como é essa via de degradação de glicogênio. Agora eu vou explicar como funciona a síntese de glicogênio, ou a glicogênio-sintase. Tudo bem? Então, uma dessas diferenças já é que a síntese há gasto energético, já a degradação não há gasto energético. Bom, aqui no nosso segundo tópico está dizendo síntese, repetida adição de resíduos de glicose às extremidades de um núcleo de glicogênio. Como assim? São adicionados uma célula de glicose nas extremidades de um núcleo de glicogênio pré-formado. O glicogênio ele já está pré-formado, tudo bem? Resultando assim
no glicogênio N mais uma glicoses. Porque o núcleo de glicogênio, como ele está pré-formado, ele já tem um número N de glicoses nele. Ok? Bom, a glicose inicial deve estar sob forma ativada, ligada a um nucleotídeo de uracila, constituindo a uridina de fosfato glicose, a UDP-glicose. Como assim? A glicose inicial deve estar sob forma ativada. A célula de glicose, ela deve se tornar uma energia rica, deve se tornar rica em energia livre, tudo bem? Ela tem que ter muita energia para estar fazendo essa ligação com o glicogênio. Então, um catalisador para que dê essa energia para a glicose é formado pela uracila, que com a uracila é constituído a UDP-glicose, que é basicamente a enzima que catalisa a síntese de glicogênio, tudo bem? No caso, a glicogênio sintase. Essa é a enzima. Nesse slide já é aqui a produção desse UDP-glicose. Bom, é basicamente uma glicose mais um ATP liberado pela célula, formando assim a glicose 6-fosfato mais um ADP mais um hidrogênio. Como assim glicose 6-fosfato? Por quê? Porque com a quebra do ATP há um fosfato nessa quebra. Esse fosfato que há no ATP, ele é enviado para o carbono 6, assim formando a glicose 6-fosfato. Tudo bem? Depois que é formada a glicose 6-fosfato, como a gente sabe, as ligações elas são feitas no alfa-1,4. Então não tem porquê a glicose estar no carbono 6. Então a sua própria célula envia esse fosfato para o carbono 1, assim se tornando a glicose 1-fosfato. Depois que a glicose 1-fosfato já está produzida, aí sim a liberação do UTP, que é com U de uracila e não de adenina. Tudo bem? Essa é a mudança, é o de uracila. Assim formando o UDP-glicose mais a liberação de 2 fosfatos. Tudo bem? Como assim o UDP formação? Foi formado a enzima que realiza, que catalisa a síntese de glicogênio mais 2 fosfatos. Por que 2 fosfatos? A liberação de 2 fosfatos. Porque para que essa reação seja irreversível, tem que haver a liberação de 2 fosfatos inorgânicos livres para que essa reação seja irreversível, tudo bem? Tem que haver a liberação de 2 fosfatos livres, inorgânicos livres. E como eu disse aqui, a UDP é um substrato de glicogênio sintase, a enzima que efetivamente catalisa a síntese. Bom, aqui nesse outro slide já é a síntese por si só, tudo bem? Já com essa enzima feita, se unindo ao glicogênio, sendo liberada, com a glicose se unindo ao glicogênio e formando assim o glicogênio N1 mais uma resíduos de glicose, como eu expliquei lá no começo. Tudo bem? N1 resíduos de glicose, mais UDP. No caso, o UDP foi quebrado, foi liberado, e com essa quebra, a glicose se uniu ao glicogênio, assim formando a síntese de glicogênio. Tudo bem? E se tornando o glicogênio N mais um resíduos de glicose. Novamente, o porquê o N1 resíduos de glicose. O glicogênio, ele já tem N-glicoses, porque ele já está pré-formado nessa síntese, tudo bem? Então, foi adicionado uma glicose, a gente sabe. Então, por isso, glicogênio N mais uma glicose. E embaixo já tá os outros processos, nucleosídeo de fosfatossinase e a pirofosfatase, e a reação geral aqui
da síntese de glicogênio. Vias opostas da degradação e da síntese de glicogênio. Nos últimos slides foram explicado para vocês como funciona a degradação, chamada como glicólise, ou a síntese de glicogênio, a glicogênio sintase. Então, aqui basicamente é um exemplo mais simplificado dos processos, tudo bem? Começando aqui embaixo pela glicose, subindo aqui para o glicose 6-fosfato, indo para a glicose 1-fosfato, depois aqui tendo essa divisão aqui, indo para o DP-glicose e o fosfato aqui indo pela linha de degradação, tendo essa liberação de fosfato, fazendo a degradação do glicogênio. Tudo bem? É mais um exemplo simplificado dos dois processos que a gente acabou de mencionar, tudo bem? Já que uma coisa que eu esqueci de falar, até peço desculpas, é que uma coisa que vocês precisam saber é que essas vias não ocorrem simultaneamente, justamente pela ação da sinalização hormonal. As vias de degradação e síntese não ocorrem, como eu posso dizer, simultaneamente, tudo bem? Agora, indo para o próximo slide, falando sobre a regulação do metabolismo do glicogênio. No caso aqui, a regulação da degradação e a regulação da síntese. Aqui, na regulação da degradação, a gente pode ver que uma das coisas que mais atua aqui é o glucagon, fazendo aqui o estímulo hormonal ao músculo, a adrenalina, né? E no fígado, o glucagon. O glucagon, ele atua na conversão de ATP na glicogenólise, no caso, a degradação, com imediata produção e liberação de glicose pelo fígado, ok? E aqui na regulação da síntese a gente tem a insulina, tudo bem? A insulina circulante é quem domina o metabolismo. E o glucagon é realmente um afetivo quando há níveis mais baixos de insulina, podendo então realizar suas sinalizações